Programando o método de Monte Carlo em VBA. No site Mudanças Abruptas, no www.mudançasabruptas.com.br, numa outra videoaula a gente já mostrou como se faz o método de Monte Carlo em Excel. Agora o intuito é mostrar para os programadores de VBA, ou seja, Visual Basic for Application, que é uma linguagem que está no comando dos métodos do Excel, como que a gente gera de uma maneira rápida, sem precisar usar comando nenhum, só utilizando programação básica, e como que a gente faz para gerar então os números com distribuição normal, por exemplo. Uma vez gerados esses números com distribuição normal, a gente pode implementar em modelos simples ou modelos complexos. Então, a ideia é para um pesquisador na área de economia, na área de finanças, na área de engenharia, de matemática. A ideia é você, com um conjunto de dados, descobrir qual é a distribuição de probabilidade desses dados. Geralmente a gente utiliza a distribuição normal e geralmente através da distribuição média zero e variância 1 a gente consegue gerar todas as outras distribuições que envolvem um determinado processo, um determinado evento. O algoritmo é muito simples, né? O algoritmo para o VBA. O VBA é a linguagem que está implementado no Excel. A ideia é o usuário escolher a média da distribuição, escolher o desvio padrão da distribuição e dizer quanto ele quer de amostra. Só para voltar aqui e relembrar, quanto mais amostragem você tiver, melhor será o Monte Carlo, melhor será o histograma, mais próximo da realidade você vai chegar. E a jogada aqui é o seguinte: para cada número novo com distribuição gaussiana ou normal que você desejar, você deve somar 12 uniformes. Então, a ideia é você soma 12 uniformes, subtrai o número 6, multiplica pelo desvio padrão desejado e soma com a média. Ou seja, soma menos 6 vezes desvio mais a média. E quando você estiver gerando o próximo número, repete esse passo 4 de novo até o passo 6. Isso fica num loop. Isso é chamado de um loop. Isso garante, por que 6? Porque 12 vem de teoremas da estatística matemática comprovando que essa formulinha simples me gera sempre números que, se eu fizer o histograma, vai dar uma distribuição normal. Então, vamos para o Excel. No Excel, a coluna A, a ideia é a gente colocar os números aqui na coluna A, que está vazia por enquanto. A gente vai em exibição, macros, exibir macros, vamos dar o nome de Gauss, né? Aqui, vamos repetir os passos. Então, vou colocar aqui um contador. Esse contador vai gerar para mim o número de pontos que o usuário quer. Um segundo contador para somar os 12 termos a cada novo número com distribuição normal. O número total de termos, que eu vou dizer como single. Single é o número real no VBA. A soma vai ser também o número single. A média da distribuição que o usuário vai desejar. O desvio padrão. Então a gente começa aqui colocando, vamos gerar 100 números para a gente ter uma ideia. Vamos gerar a média, quero gerar números que tenham média 0, desvio padrão 1. E aí eu começo com um loop indo de 1 até 100 números. Então isso aqui é um loop que vai me contar exatamente quantas células do Excel está sendo gerado. Faço soma igual a 0 para cada número. Somo 12 números. Então soma é soma anterior mais RND. RND é exatamente o comando do VBA que gera número com distribuição uniforme, é o random. NextJ. E aqui então vem aquela formulinha simples, que ao invés de X eu vou usar cells, que me leva diretamente para as células do Excel. Linha I, ou seja, a linha vai mudando, coluna 1, que é a coluna A. O que vai ter nessa célula então? Vai ser a soma menos o número 6 vezes o desvio padrão mais a média.
a gente fecha esse loop para ele repetir sozinho, sem números. Então, se a gente for aqui no Excel, está vazio na planilha, a gente vem aqui então em rodar, nessa tecla de execução, que está embaixo da palavra formatar, executei, e aqui está, sem números, que deveria ter pelo menos, em teoria, distribuição normal. Será que tem distribuição normal com média 0 e variância 1, ou desvio padrão 1? É fácil de comprovar isso a gente vindo aqui em dados. Vamos em dados, análise de dados, e vamos escolher na análise de dados o histograma. Escolhe o histograma, ok. Em intervalo de entrada de dados vai ser o intervalo da coluna A. Então a gente vem aqui na coluna A, seleciona sem dados, intervalo de saída, ao invés de ser em outra planilha como ele está pedindo, a gente vai gerar na mesma planilha e vamos selecionar para ele colocar o histograma exatamente aqui na coluna C, na célula 1. E eu quero também, vamos ver o resultado gráfico para ver se realmente gera um histograma da distribuição normal, que deve ter aquela cara de boca de sino. A gente dá OK e aqui está. Então, se a gente ampliar um pouco, para a gente enxergar, a gente observa aqui a distribuição um pouco não tão gaussiana perfeita, porque o gerador randômico do Excel não é um bom gerador, mas pelo menos para a gente ter uma ideia de que como se comporta os sem números. Se a gente pegar aqui perto de zero, ó, exatamente existe 22 frequências de números entre menos 0,3 e 0,6, 22, 22 e 14, mostrando mais ou menos que aqui teria que ter, se fosse um bom gerador, esse erro aqui não aconteceria. Mas em qualquer outro programa que se utilizar, qualquer outra linguagem de programação que se utilizar essa formulinha, não tem erro, pode fazer o histograma sossegado, que você terá um número com distribuição com média 0 e desvio padrão 1, distribuição normal. Então a gente pode gerar quantas vezes for aqui, e aí a gente vai comparando e vendo as distribuições de frequência que devem dar a cara com boca de sino como esta daqui.